É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação aqui com uma turma, os especialistas que eu convidei aqui através do meu amigo Alessandro de Souza Kiko. Cara, enquanto eu não convidava esses dois caras aqui, o Bruno e o Davi, e eu já vou apresentar para vocês um pouquinho do que nós vamos falar. O Kiko falou, Jason, eu duvido você fazer. Como o cara me cobra toda semana que eu nunca faço nada, então agora eu estou aqui me redimindo com o Kiko. Eu sei que ele vai arrumar alguma coisa, mas tá tudo bem, eu já estou acostumado já. Kiko, seja bem-vindo, Kiko. Bom dia. Agradecer a presença aí do Bruno e do Davi, né? Solicitei essa live aí para o Jason, né? Porque eu sou reparador, eu estou dentro, né, do mundo da reparação, estou no dia a dia com reparadores, acompanho reparadores na internet, e o tema que a gente vai falar hoje é sobre a correia dentada banhada a óleo, que eu vejo que tem muita coisa, muita discrepância rolando no ar, né? Vamos assumir um pouco a culpa do lado da reparação, né? E entender um pouco mais pelo lado da indústria o porquê que essa tecnologia chegou e o que nós podemos aprender com essa live para evitar erros, né, que às vezes a gente comete sem estar sabendo, né? Então, bora trazer esclarecimento para essa turma da reparação automotiva aí, né, que precisa de muita informação técnica e conhecimento, porque a tecnologia ela está cada dia mais rápida chegando na porta da oficina. Boa, boa. Quem está debutando na revista Reparação Automotiva, aí não é você não, Davi, você já gravou já comigo. Não, comigo não, com outros caras. Mas eu queria aqui passar a bola para o Bruno. Bruno, muito prazer recebê-lo aqui. Ficamos muito honrados com a sua presença, tá? E, pô, dá as boas-vindas para a turma aí. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jason. Obrigado, Kiko, pelo convite. Para a gente da Móbil é uma honra participar e compartilhar informação técnica para o mercado. A gente sabe que o nosso mercado carece, às vezes, de informação técnica, né? Então é importante participar aqui todas as partes envolvidas nesse segmento para a gente ajudar o mercado. Então, obrigado pelo convite. Legal, legal. Não menos importante, mas o cara mais conhecido no online, offline, extraline, internacionalmente, Davi Cruz. Uma honra, um prazer, meu amigo, ter você aqui. Legal, é sempre uma honra, Jason, estar com vocês. O Kiko conheço também, o Bruno conhecendo agora. A ideia hoje é uma dúvida geral de muitos reparadores, mecânicos e outras pessoas também que tenha veículo, que pode ouvir. Então, eu sou o Davi, estou na Daico aí mais de 20 anos, sempre tirando dúvidas, sempre no departamento técnico, e a ideia hoje é a gente compartilhar informação, tanto de procedimentos, de estrutura, falar sobre correia em geral. Então, é um prazer, Jason, Kiko, Bruno, estar com vocês nessa manhã, que agora é manhã, né? Mas vai ser visto em diversos horários, mas isso vai ser muito importante para um futuro, para que as pessoas possam também entender sobre lubrificante, sobre a correia e também sobre o que pensa, né, Kiko, o que o reparador pensa aí no mercado de reposição. Show de bola. Gente, eu queria só fazer um overview, então, para começar aqui a série de questões aqui. Muita gente, o Davi, Bruno e Kiko, acha que a montadora tem uma ideia brilhante e fala assim, bom, eu vou prejudicar o mercado ou eu vou dificultar a vida de quem vai mexer no carro. Parece que as pessoas têm um pouco dessa concepção e eu já queria começar por aqui, né? Existe um organismo chamado Proconv, né? O que o Proconv faz? Ele estabelece as regras daquele carro que roda no Brasil. Então, ele verifica, ele estabelece a regra de emissões, de ruídos e do famoso segurança, lá, o crash test. Então, ele estabelece, olha, montadora, você quer montar esse carro, importadora, você quer trazer esse carro, existe uma regra com essa motorização, com isso de emissões, com isso de não sei o que lá. Então, você tem que estabelecer essa regra. E, ao meu ver, eu entendo que esse processo evolutivo ele vai ser constante daqui para frente. Ele já é e vai continuar sendo constante.
E a correia banhada a óleo, ao meu ver, ele faz parte desse processo evolutivo. Ou seja, a correia... Pô, tinha carro que tinha corrente, mas corrente faz barulho. Tem carro que as correias dentadas são fora lá da parte do óleo, mas tem uma durabilidade menor. E aí, a correia banhada a óleo, ela veio com alguns diferenciais, né? E eu estava lendo aqui, muito legal, a Daico que lançou isso lá atrás, né, Davi? Tem lá, o lançamento da correia banhada a óleo não é de hoje, é lá de trás, depois eu vou perguntar isso para o Davi também. Mas, enfim, chegou no nosso mercado. Quando isso chegou no nosso mercado e começou o burburinho, olha... E aí, Davi, Bruno e Kiko me corrijam se eu estiver errado. Parece que o culpado é todo mundo. Né? O culpado é o óleo que não presta, é a correia que não tem qualidade. Ou seja, a gente começa a achar a montadora que não tinha o que fazer. Olha que loucura, né? A gente começa a achar culpados. E eu queria logo fazer a primeira pergunta para o Bruno, aqui, que está debutando com a gente aqui. Ô, Bruno, correia nós entendemos a função dela, mas o óleo, o lubrificante, dentro do ecossistema ali, né, de transmissão do carro, a minha dúvida é o seguinte: esse lubrificante, ele teve que ter algumas especificações por conta dessa tecnologia de correia banhada a óleo? Então, Jason, o lubrificante ele é o aditivo mais o óleo básico, né? E o aditivo é que confere a performance do lubrificante em si. E é fundamental que agora que a correia está banhada no óleo, tem contato com o lubrificante, que esse lubrificante ele seja compatível com o material dessa correia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, em alguns casos, sim, a formulação teve que ser modificada. Então, esse balanço entre aditivo e óleo básico teve que ser mexido para que ele fosse compatível com o material da correia, tá? E também, com essa nova configuração da correia banhada a óleo, isso gera um pouco mais de severidade para o lubrificante. Então, esse é o segundo ponto. O lubrificante ele teve que ser capaz de aguentar uma severidade ainda maior. Então, respondendo a tua pergunta, sim, em alguns casos, a gente teve que fazer uma modificação na formulação para deixar o lubrificante mais robusto tecnicamente, para ele suportar essa severidade. E o ponto mais importante é ele ser compatível com o material da correia, porque senão você pode ter, durante o uso do carro, ter diversos danos a essa correia e ela acabar não aguentando o período, né, o intervalo de troca que ela se propõe por conta do uso do óleo lubrificante incorreto. Então, aqui é o ponto principal, né, da parte de lubrificante. A Mobil sempre explica isso, né, que é necessário você usar o óleo correto, isso para todos os motores, mas ainda mais para esse motor de 3 cilindros com a correia banhada a óleo, né? A gente vê que antigamente a gente tinha um portfólio de lubrificantes bem mais simples. Hoje em dia, você tem diversos lubrificantes e não é à toa. Eles não são todos iguais. Para cada tipo de motor, você vai exigir uma formulação diferente e você vai exigir um lubrificante específico. E não é diferente para esse motor com a correia banhada a óleo. Então, é super importante. Todos os testes que as montadoras fazem, as aprovações, eles fazem testes específicos para a correia banhada a óleo para garantir que o lubrificante ele é compatível com a correia banhada a óleo. Por isso que a Mobil tem um portfólio gigantesco e é super importante você sempre avaliar no rótulo do produto se ele tem aquela determinada aprovação, que é isso que vai atestar a qualidade do lubrificante. Né? Como a gente sempre fala, lubrificante não é todo igual e cada vez mais isso é verdadeiro, né? A viscosidade ela é super importante, mas ela sozinha não diz muita coisa. É importante você ter a viscosidade, mas aí é importante você ter a aprovação nas montadoras, porque é essa aprovação que garante que o lubrificante passou por diversos testes, inclusive o teste de compatibilidade com a correia. Legal, então eu já quero jogar essa pergunta para o Davi, né? O Kiko, você está vendo que eu estou indo lá na raiz, né, Kiko? Eu estou indo lá no lubrificante primeiro, agora eu vou jogar na correia, para depois chegar aqui na hora da manutenção e da aplicação. Bom, o que eu entendo, Bruno, que você falou é o seguinte: quando a montadora passou lá pelos testes, né? Vamos dizer assim, testes não, contemplar a norma para chegar aqui no Brasil, ela convida todo mundo que faz parte desse ecossistema do carro,
seja o cara que desenvolve o software, seja o cara que desenvolve o componente, tudo isso para atender essa especificação. E a Mobil também, foi chamada porque disse o seguinte, né? Ó, eu preciso dessa especificação para atender esse tipo de carro, esse tipo de situação. Então, o que você está falando é assim, tanto Mobil quanto a Daico, elas foram convidadas para participar desse processo. E aí, Davi, onde chega essa questão? A Mobil, ela entendeu o projeto, ela mudou os aditivos para poder atender essa especificação de acordo com reza, né, a regra. E aí me diz uma coisa, que é uma outra pergunta. A fábrica mudou, a montadora mudou, o sistemista mudou, e a correia dentada, ela está levando culpa, meu amigo. Ela sobra para ela essa questão aí do momento da quebra, né? E aí parece que todo mundo quer achar o culpado ou quer um pescoço para apertar, Davi. E a minha dúvida para você é a seguinte: vocês também tiveram que participar dessa análise, mas também tiveram que mudar características da correia? Sim, olha só, gente, só para exemplificar a sua pergunta. Sua pergunta é muito profunda. Nós temos correias que trabalham a seco no motor, as correias convencionais, sincronizadoras, fazendo sincronismo, que não trabalham em bebida a óleo. E nós temos correias hoje não, no mercado agora, que trabalham em bebida a óleo. Então, esse projeto vem lá desde 2007. Como o Bruno falou, a montadora tem uma exigência, pensando sempre hoje, tudo se pensa em meio ambiente. Pensa o quê? Em sustentabilidade, pensa em não poluir o nosso planeta. Então, a ideia é o quê? Diminuir índice de NVH, diminuir o índice de CO para o meio ambiente, entre outros. Então, nós temos dois tipos de correias. Correias que trabalham a seca e correias que trabalham bebida a óleo. Correia que trabalha a seca, ela tem uma composição diferente. Ela não pode ter contato com nenhum derivado de petróleo, porque vai ser agressivo e vai prejudicar a estrutura da correia. Então, nós temos borrachas, como a HLBR, diversos tipos de borrachas, para que atenda esse tipo de motor. E na correia, no óleo, a composição exigida pela montadora, por vários projetos ali, também é diferente. Então, a correia foi construída, desenvolvida, para que ela resista ao óleo lubrificante correto. Então, ela tem estrutura diferente, compostos diferentes para atender. Então, quando fala assim, a culpa da correia, a correia é como se fosse um fusível. O que acontecer, por exemplo, você tem um carro com um problema elétrico ali, quando tem um curto, o que vai queimar primeiro? O fusível. A mesma coisa acontece na correia. A correia é o fusível da situação. Se eu tenho uma má lubrificação, se eu tenho alguma coisa que prejudique o sistema do motor, com certeza a correia vai quebrar. Se eu coloco um óleo lubrificante incorreto, vai agredir os materiais que foram exigidos pelas montadoras, que a gente vai falar mais para frente sobre esses materiais, e aí vai acontecer o quê? Vai contaminar essa correia, com certeza vai começar a desprender materiais. E aí que vem a história. Então, a sua resposta, respondendo a sua pergunta... Aí nós vamos chegar no Kiko. Respondendo a sua pergunta, sim, as correias são desenvolvidas com composições diferentes para atender esse tipo de veículo. Legal. O Kiko, nós temos aqui duas análises de montadoras que se predispuseram a não só participar, mas também falar um pouquinho de como é que é toda essa questão técnica na hora de colocar esse carro para funcionar na rua e chegar aí até as concessionárias e oficinas mecânicas. Pronto, chegou nas oficinas mecânicas. E aí, Davi e Bruno, começa a acontecer o seguinte, começa um freio parar de funcionar, começa um entupimento de algumas coisas que não apareciam antigamente naqueles carros, começa a ter o cara virar quase que um CSI, né? Ele vai só ali analisando por onde começa. E aí, Kiko, eu te pergunto, meu amigo, diante de todos esses atores
né, que nós temos aí, montadoras, sistemistas e lubrificantes, chegou na oficina mecânica. E sabe qual que é a minha preocupação? A gente não consegue ir a fundo, Kiko. Parece que essa informação chegou muito atrasada na oficina mecânica, ou demorou muito. Não atrasada, gente, pelo amor de Deus, por culpa de um ou de outro, tá? Porque os carros saem da concessionária e demoram um tempo para chegar nas oficinas. Não demora mais. Alguns sim, alguns não, mas enfim. Então, chegou em você. E aí, Kiko? Como é que você consegue analisar não sabendo dessas informações? Vamos lá. Eu me coloco pelo seguinte ponto. Eu já cansei de falar que até 2015 eu era um mecânico trocador de peças. Literalmente, o carro chegava na oficina, começava a trabalhar, começava a tentar entender o que era, falava mal. Se eu fosse daquela época, eu ia ser um dos caras que ficava falando mal da correia dentada banhada a óleo, tá? Ia jogar a culpa para outra pessoa, não ia jogar a culpa que eu não me qualifiquei para atender esse tipo de veículo. Eu era assim. Quando eu vi que eu estava errado, eu mudei. Porque vamos pegar a situação do seguinte, vamos lá, eu vou lá, eu tenho um cliente que foi lá, pegou um veículo X, banhado a óleo. Fez a primeira revisão na concessionária. Então, ele saiu de fábrica com a aplicação do fluido correto. Ponto. Foi lá e fez a primeira revisão na concessionária, continuou na aplicação do óleo lubrificante correto. Aí, esse cara pegou, veio na minha oficina, eu não me atentei às mudanças e características daquele motor, eu não estudo, eu não busco conhecimento técnico, eu não leio para saber as novidades do mercado. E aí eu fui lá e olhei, não, esse carro usa um óleo 530, joga um 530, joga um 520, ou o 020, o que for lá para dentro. E não me atento que aquele carro tem uma tecnologia nova chamada uma correia dentada banhada a óleo. E aí o cliente pega, anda, mais uma troca de óleo, na segunda troca de óleo o cliente vem lá e começa a reclamar que o freio está ficando duro. E aí eu pego e vou ver que está entupido o canal da bomba de vácuo. Aí eu vou lá, limpo, entrego para o cliente volta, funde a bomba de vácuo, entupiu de volta. E aí eu, por falta de conhecimento, continuando lá no meu erro de aplicação do óleo errado, lá no final, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu cliente que eu não tive a competência técnica de estudar aquele motor, de buscar a informação de informação, e eu gerei esse prejuízo enorme para o cliente, ou eu vou achar um culpado? Olha essa coisa que inventaram, botar borracha dentro do óleo. O que é mais fácil? E eu digo para vocês, eu era assim. Quando eu vi que eu estava errado, eu mudei. É um tema que eu venho batendo muito na tecla, que nós, reparadores, a gente tem que estar atento à tecnologia que está chegando na oficina antes dela chegar. Nós temos que estar estudando a tecnologia um passo à frente. Não dá mais para trabalhar como era antigamente, porque hoje o prejuízo é muito grande de muitas formas, né? Então, beleza, eu tenho uma tecnologia nova. Eu estou estudando para atender aquela tecnologia? Sim ou não? Né? Eu pergunto ali para o Davi e para o Bruno, né? Numa situação dessa, vamos botar aqui o carro, saiu com um enchimento de fábrica com lubrificante correto. Segunda troca, lubrificante correto. Terceira troca, lubrificante sem aditivação correta para uma correia banhada a óleo. Aí a cliente viu na internet que precisa disso, daquilo lá, e aí na quarta troca de óleo em diante, ele parte a colocar, exigir do aplicador, da casa de troca de óleo, né, o óleo na especificação correta, a homologação correta. Uma pergunta, o fato de ter rodado aquela uma troca de óleo lá, de 5 ou 10 mil quilômetros rodados, sem o óleo correto, né, já não pode ter dado o problema no sistema, e aí daqui a pouco chegar lá na frente é o seguinte, tá, mas a vida toda eu estou botando o óleo certo, e aí agora deu defeito, pá. Mas ele vai lembrar daquela troca que rodou sem o óleo especificado? Isso pode gerar um defeito na correia? Sim, sim. Com certeza a correia vai ser contaminada. Você colocou um reagente diferente para aquela determinada composição. O que vai acontecer? Você prejudicou a estrutura da correia, que seja uma vez.
você inseriu um óleo de forma incorreta e ele contaminou a correia. A partir daquele momento, qual que é o correto? Substituir a correia após você descobrir que você fez o uso de um lubrificante correto. Porque se eu continuar desse jeito, ela já foi agredida. Esse material sofreu uma agressão tão forte que no futuro ele vai desprender material também, por mais que eu tenha voltado para o lubrificante correto. Então, a sua pergunta é muito pertinente, é uma dúvida de mercado. Coloquei, mudei, voltei. Ok, simples, você descobriu, voltou e não prejudicou, substitua a correia preventivamente e passa a usar o lubrificante correto. Assim, você não vai ter risco de uma quebra da correia e nem desprendimento de materiais. O Geiso mesmo comentou, tem veículos que começam a ficar sem o freio. Claro, o desprendimento do motor vai, por exemplo, na GM para a bomba de vácuo, o freio vai ficar ruim. É na linha Ford. Os compostos vão lá para o cárter, entope ali o pescador, onde sobe o óleo passando pelo filtro, e também quando entope, não lubrifica a parte de cima. Então, a partir do momento que você colocou um lubrificante errado e você descobriu, beleza, ok, com certeza você já sabe que você prejudicou, é só substituir a correia por uma nova, você vai ter a vida periódica aí do motor 100%. Então, toda vez que você colocar um óleo lubrificante errado, vai prejudicar a estrutura da correia, e isso no futuro pode acontecer de desprender materiais, sim. Agora, eu queria só fazer o Kiko, só pegar um gancho disso que o Davi falou, jogar para o Bruno aqui uma questão. Bruno, substituiu o lubrificante da maneira errada, né? Não colocou o especificado pela montadora. Então já corre esse risco que o Davi falou, de desprendimento de partícula lá da correia. Só que, pelo que eu estou vendo, não é só isso. Parece que existem outros contaminantes que tem no lubrificante que afetam a vida útil da correia. Eu vou aqui jogar uma pimentinha aqui nesse bate-papo. O combustível que está lá na câmara de combustão, que tem contato com o lubrificante, ele também não é uma ação que, por mais que o óleo esteja, o lubrificante esteja de maneira correta, ele não pode ser um agente também causador dessa quebra precoce? Então, Jason, o lubrificante ele é feito para aguentar um certo tipo de diluição por combustível, né? Porque é comum ter um nível pequeno de diluição por combustível. Então, o lubrificante ele tem uma robustez técnica suficiente para poder aguentar essa diluição. Agora, se você usa um combustível errado, contaminado, isso sim vai entrar no lubrificante, vai se diluir, vai ter uma mistura do lubrificante, mesmo que correto, com o combustível errado, e isso pode sim ter algum dano para a correia ou para outras partes do motor. E é muito o que você falou no início. Essas normas de emissão, como a Proconv, elas são muito severas. Então, para a montadora conseguir atender, ela lança mão de tudo que ela puder. E isso vai desde partes do motor, da correia, do lubrificante, do combustível. Então, a gente tem que se atentar, como consumidor, a seguir sempre as recomendações que estão no manual, seja do combustível, seja do lubrificante. E outro ponto importante mesmo que você não esteja mais usando o óleo genuíno, né, que você não esteja fazendo as revisões na concessionária, é sempre se atentar, como eu disse, se o óleo que você vai colocar no seu carro tem lá no back label, né, no rótulo atrás, a aprovação que o manual do seu veículo pede. Então, o manual é muito claro, ele diz que o óleo lubrificante precisa ter determinada aprovação. Você precisa, na hora que for trocar o óleo, independente de onde for, certificar que o mecânico tem o lubrificante conforme o manual do veículo. Tá? A gente bate muito nessa tecla, porque isso é super importante para garantir que todos os estudos que a montadora fez vão ser seguidos e que você não vai ter nenhum dano para o seu carro. Na prática... Posso dar um exemplo como nós, reparadores, a gente não está preparado para essas mudanças? 2 exemplos. Vamos lembrar da época do Maré? Tá? Eu vou dar um exemplo. O cliente meu tinha uma Maré 2.4. Estava com 80 mil quilômetros e começou a onda de estourar motor de maré com borra no cárter. Certo? Me encheu o saco para abrir o motor para ver se tinha borra. Eu disse que, cara, a gente só usa o óleo recomendado. Não vai ter.
Beleza, abrimos, motor limpo, fechamos tudo. Aí o carro, eu acho que estava com 100, 110 mil, ele vendeu esse carro e o cara que foi comprar foi olhar na oficina perguntar do histórico do carro. Eu disse, não, o carro está aqui, o carro é perfeito, as revisões são feitas aqui, né? Mostrei até as fotos que a gente tinha batido com 80 mil quando abrimos o motor, tudo certinho, bonitinho. E aí ele comprou o carro. Deu 45 dias depois, ele veio lá me questionar que o motor do carro fundiu. E eu vendi uma bomba para ele. E aí, conversando com ele, aí eu lembrei que aquele carro estava próximo da troca de óleo. E perguntei para ele, tá, mas você trocou o óleo desse carro? Ah, troquei logo na outra semana. Qual óleo tu aplicou? Não sei, eu troquei lá no posto, lá tal. Vamos lá no posto. Fui com ele lá no posto. Chegamos lá, catamos lá o rapaz que trocou o óleo. Disse, ó, o rapaz, ele trocou o óleo do maré aqui. Qual que é o óleo que tu usou? Ah, esse aqui que eu uso todos os carros. Um 20W50 mineral. E aí? A culpa é do carro ou a culpa é do lubrificante? Que foi aplicada de forma errada. Não do lubrificante em si, né? A culpa do aplicador. É que nem, por exemplo, vamos voltar agora um pouquinho mais perto. O que começou a acontecer no mercado brasileiro relacionado a DPF, entupimento de DPF por aplicação de óleo errado? Então, primeiro, começou a se aplicar um monte de óleo errado, começou a dar um monte de problema de entupimento de DPF, se criou uma polêmica enorme, e aí começa a se aplicar o lubrificante correto e diminui os casos. Espera aí, a culpa está onde? No dono do carro, que ele só anda com o carro? A culpa está no aplicador, que ele não se atentou que aquele carro tinha uma nova tecnologia chamada DPF, precisava de um óleo lubrificante com a tecnologia correta. Cara, eu sou reparador, eu posso falar isso, eu sei como é o mercado, e eu volto a falar, eu era assim. Eu ia ser um dos caras que ia botar o óleo errado, ia entupir o DPF, ia falar para o cliente que aquele projeto era uma naba, que aquilo não serve para nada, que aquilo está lá só para incomodar, mas eu não ia falar para o cliente que fui eu que criei a situação do DPF entupido com o óleo que eu apliquei um óleo lubrificante errado. Então, eu acho assim, ó, eu assumo um pouco a culpa. Eu tenho que assumir a culpa quando eu erro. E aí, pelo fato de eu estar trabalhando errado há muito tempo, é o que eu tenho levantado no mercado, o Geis é a prova disso, de a gente começar a trazer mais informação para o reparo, para o reparador, informação de qualidade, porque quando eu vi que eu estava errado, que eu mudei, eu comecei a evoluir minha oficina e comecei eu a evoluir profissionalmente. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer no nosso mercado, trazer informação que nem a gente está fazendo agora. Informação de qualidade, não a informação do achismo. E Kiko, eu quero fazer uma pergunta para o Bruno. Não, eu só ia complementar o que o Kiko falou, porque esse ponto é muito importante, porque cada vez mais a gente vai ter mudanças de tecnologia acontecendo numa velocidade muito mais rápida, né? Até para o atendimento de todas essas normas de emissão. Então, a gente lança um lubrificante novo, mas a gente já está trabalhando com várias montadoras em novos lubrificantes para atender a nova leva de motores que vai vir com tecnologias embarcadas diferentes. Então, é muito importante realmente a gente, né, o mercado como um todo, se atualizar, porque as coisas vão mudar numa velocidade muito rápida, diferente de como acontecia no passado. Bruno, eu tenho uma dúvida. Não, eu queria ver na prática só, Kiko. Na prática é o seguinte, Bruno. Houveram as mudanças. Mas, cara, ali, ó, no rótulo, onde que o cara detecta? Porque o cara para ali na especificação. 5W30. Desculpa, na viscosidade. Ele não vai na especificação. Boa, Kiko, obrigado. Então, ele vai ali na viscosidade e ele para por ali. Porque ele só bate o olho naquilo que está no campo visual dele. E o cara vê lá, né, Davi? 5W, não sei o que lá. E, cara, definitivamente, explica para mim, na prática, qual que é a especificação que o dono do carro, o dono da oficina mecânica, ele deve se atentar para casos como esse, cara. Porque parece óbvio, mas o óbvio tem que ser perguntado. Não, e é muito comum, né? E assim, em termos bem práticos, a viscosidade, ela só fala quão grosso o lubrificante é. Né? O filme que o lubrificante vai fazer, quão espesso ele é. Se ele é mais fino, se ele é mais grosso. Só isso. A viscosidade não fala nada sobre performance do lubrificante. Para a gente olhar a performance do lubrificante, são essas especificações que o Kiko comentou.
Então, na parte de trás do rótulo, a gente tem que se atentar qual é a especificação que aquele lubrificante atende, porque é isso que diferencia um lubrificante bom de um lubrificante de baixa qualidade. Então, para trazer aqui alguns exemplos, a GM, que é uma montadora que tem motor de 3 cilindros com correia banhada a óleo, ela tem a especificação dela que se chama Dexus 1, geração 3. Então, temos que nos atentar se o lubrificante é aprovado na AGM com essa especificação, porque se ele for aprovado, como são os lubrificantes Mobil, isso atesta que nós, por exemplo, da Mobil, rodamos todo o programa de testes, incluindo os testes referentes à correia, e a GM atestou que aquele lubrificante é de boa qualidade e pode ser utilizado nos veículos GM. Então, como eu comentei, o que diferencia um lubrificante bom de um ruim são essas aprovações das especificações das montadoras. Então, sempre olhar na parte de trás se tem aprovação correspondente ao que está no manual do veículo. Então, se você tem um veículo Chevrolet que tem uma correia banhada a óleo, vai estar lá no manual que você precisa utilizar um óleo ou 0W20 ou 530, aí é viscosidade, e o nível de performance tem que ser aprovado na norma Dexus 1 geração 3. Então, você tem que sempre olhar se o lubrificante que você está comprando, ele atende a essa norma. Boa. Davi, jogar uma quente aí também. Nós sabemos que tem as especificações da montadora, só que é o seguinte, meu amigo, onde está escrito que aquela correia é para carros banhada a óleo? É só lá no modelos, ano tal e modelo tal? Ou não? Ou também existe uma bula técnica que você vê lá, onde você sabe que aquela composição é específica para veículos que utilizam correia banhada a óleo? Não tem isso para a linha de correia. Correia é assim, de acordo com o projeto. Por exemplo, não existe diversos tipos de correias banhadas a óleo. Só é aquela correia com aquela classificação, com aquele tipo de material, com aquele tipo de correia. O que acontece muito? Quantidade de dente que a gente vê, tipo de motor, e ambas são correias embebidas ao óleo. No caso de correia seca, a gente tem correias com HNBR e correia em CR sem HNBR. Ali muda a composição com relação à temperatura. Agora, Davi, lembra na época dos Corsa? Sim, Corsa tinha correia com H e sem H, né? Aí o cara chegava na autopeça, comprava a correia. Tem essa e essa. O teu carro é essa. Não, mas eu quero aquela que é mais barata. Aí colocava no carro do cliente, andava um tempo, arrebentava, a culpa é da correia. Verdade, olha só. É por isso que a pergunta, Davi. É por isso que a pergunta. O Kiko falou uma coisa muito importante. Quando saiu a linha GM, os motores mais antigos, de 94 a 96, o carro era um bico só, era uma outra tecnologia. Usava uma correia sem HNBR, sem um composto de borracha para atender uma determinada temperatura. Então, a correia era em CR, porque o motor não aquecia tanto. A partir de 96, ali 97, veio os motores MPFI. O motor trabalhava mais aquecido e exigia uma correia de composição diferente, que era a correia com HNBR. O que aconteceu? Essas correias com HNBR, ela tem um diferencial. Elas têm um diferencial ali. E o que acontece? Esse diferencial está na composição. Então, a composição antiga não atendia mais o motor. No caso das correias no óleo, não. A correia no óleo já vem com a composição correta, por exemplo, uma composição que tem muitos materiais nobres. Por exemplo, a aramida. A aramida nada mais é do que o Kevlar. Kevlar é um tipo de fibra super resistente, tanto que resiste colete à prova de... É usado em colete à prova de bala, é usado em blindagem de veículo. Então, na correia embebida a óleo, em sua composição, leva essa aramida no processo. Temos ali outros materiais novos, como o PTFE, que é o Teflon, entre outros. Então, a união dessas composições faz com que a correia resista ao óleo lubrificante. Aí o Geiso perguntou, existem vários tipos de modelo, existe uma bula para isso? Não. A correia para veículos embebida a óleo é somente aquela. Não tem uma ou duas, é somente aquela, porque ela tem quantidade de dente e largura, tipo de desenho de dente. Então não tem uma bula. Então você vai comprar a correia. Eu estou aqui com o GM, com o motor CSS Prime,
ou seja, ou o motor Ecotec, então a correia ela tem 137 dentes, já tem 142 dentes. A correia é vendida de acordo com o tipo de aplicação. Então, não vendo a correia semelhante ao óleo. Olha, no óleo lubrificante eu tenho várias classificações, vários tipos de composto, dentro de um grau térmico, por exemplo, ali. É diferente. Correia, não. Ou ela é correia embebida ao óleo, ou ela é correia com HNBR, ou ela é correia seca. É desse jeito que é vendida a correia. Então, eu não tenho uma bula para isso. A correia é desenvolvida junto às montadoras, específica para cada projeto de motor. Cada projeto de motor tem uma quantidade de dente, uma largura. Mas na correia no óleo, hoje eu só tenho uma classificação, indo para a segunda geração, de compostos para atender as normativas das montadoras. Aí vem outra coisa que eu acho que nós temos que mudar e incentivar o pessoal da reparação, né, nós, reparadores, a mudar essa cultura dentro da oficina. Então, eu era assim, eu chegava um carro, eu quero a correia, ligava lá, me manda a correia do ano modelo tal. Aí eu quero a vela do Gol 1.6 tal, eu quero a vela da BMW tal. A autopeça em si, ela não está preparada para atender a demanda de modelos de carros que está no mercado. Então, por exemplo, tu pega lá eu não lembro certinho, mas tem um Gol que usa motor CCRA, né? Se não me engano é 1.6, que até julho ele usa 1 grau térmico de vela. De julho em diante, ele mudou o grau térmico e o motor é o mesmo. Mas eu faço uma aplicação errada. Hoje é muito comum aqui a gente pegar BMW com problema de vela com aplicação errada, porque o cara liga, eu quero a vela da BMW no tal. Não. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer? Catálogo de peça. A oficina mecânica vai ter que investir forte nisso. Aqui a gente opta hoje fazer o quê? Né? Eu quero a vela código tal, eu quero a pastilha número tal, eu quero a correia número tal, tudo através de part number, filtrando por número de chassi. E aí, o que ocorre? É muito raro vir peça errada, e é muito raro eu fazer a aplicação na peça errada. Então, é outra mudança de cultura que a gente tem que implantar dentro da reparação. E aí eu acho que aí chega num ponto que a indústria faz muito bem e os reparadores não aproveitam. Cara, olha, não existe hoje uma marca, não tem um fabricante hoje no mercado que não tem um bom catálogo de peça, né? Que a gente consegue buscar a peça correta. A gente não pode mais depender da opinião do vendedor. Nós já temos que chegar lá com o pedido pronto, com a aplicação correta. Porque às vezes a peça pode ser igual, mas ela tem muita característica diferente que naquele modelo a gente pode estar gerando um problema. E aí vem aquele ponto do reparador falar que aquela peça é ruim, que deu uma dor de cabeça, que a indústria não pagou o reparo para ele. Mas como é que a indústria vai pagar o reparo para ele se ele aplicou a peça que não era correta para ali? Ah, mas ela era igual. Igual em que sentido? Né? Que nem a gente viu das correias do Corsa. Era igual, tu botava um lado do outro, cabia tudo certinho. Mas ela tem diferença na composição do material. Então, eu acho que esse aí é um negócio que a gente tem que bater na tecla para mudar também dentro das oficinas. Porque quando você olhava a correia, ambas tinham 111 dentes, o mesmo desenho de dente redondo, que era o desenho SP, 17 milímetros de largura. Só que se você olhar essas correias, elas são iguais. Uma aplica no mesmo vento, você consegue aplicar, porque ela tem a mesma quantidade de dente, o mesmo desenho de dente, a mesma largura. O que muda só na correia? A composição. Então, você tem uma correia com a composição CR, cloropreno, e tem outra com a composição HNBR, que é um tipo de elastômero de última geração. O que acontece? Pegava a correia anterior, por ser mais barato, colocava nesse veículo, ela não resiste à temperatura do veículo. O que acontece? Aí ela rompia, envelhecia precocemente e a correia quebrava. Então, olha que interessante. Semelhante que se aplicava e tinha problema. E isso até hoje ainda. E nós temos os dois modelos. Se a pessoa não olhar a aplicação, pode aplicar ali errado e não resistir ao motor moderno, entendeu? Comprou pela aplicação errada. A gente sempre tem os vilão do mercado, né? Então, o Maré foi o vilão, aí depois o Peugeot foi o vilão, que foi, na minha opinião, foi o primeiro, a linha PSA, foi os primeiros carros com rede de bordo a cair na mão de nós, reparadores, e a gente não estava preparado tecnicamente para atender esse tipo de veículo. Então, é muito mais fácil falar que o carro é ruim do que a gente não entende. Depois disso, né, agora a gente está ali no vilão da correia banhada a óleo,
E sabe qual que é o próximo vilão? Aí não, a gente teve o DPF, aí depois a correia banhada a óleo. Sabe qual que vai ser o próximo vilão do mercado? O multi-air. Tá? Cara, já cheguei a pegar carro com multi-air aqui que não ligava de manhã cedo por uma aplicação de filtro de óleo errada. Porque, opa, mas é igual, só bota na rosca. Não, não é. O multi-air, aí o Bruno pode falar isso muito bem, o multi-air depende muito do óleo lubrificante aplicado correto, depende muito do filtro do lubrificante aplicado correto para poder funcionar. E aí eu já peguei aqui carro com multi-air, gerando P0300, falha de ignição, né? E o defeito era o óleo lubrificante aplicado errado, um filtro de óleo aplicado errado e gera falha de ignição. E aí eu vejo que esse vai ser o próximo vilão. Mas espera aí, eu estou buscando qualificação, eu estou buscando um treinamento para entender como é que funciona o multi-air, eu estou me especializando para isso ou eu estou trabalhando da forma que eu trabalhava antigamente? Então eu vejo o lado da culpa nossa de reparadores, mas é uma coisa que devagarinho a gente vai lá, batendo na tecla, incentivando o pessoal, né, a buscar conhecimento para mudar isso, né? Então, trazendo uma live dessa para mexer com a cabeça da galera, dizer o seguinte, o pessoal parar e pensar, opa, estou no caminho errado, peraí, eu vou mudar meu hábito dentro da oficina, vamos partir para trabalhar da forma correta, do caminho correto, né? Que a coisa vai ficar melhor daqui para frente. Teve até efeito especial Viu? Falou tudo agora, hein, Kiko? Falou tudo. Agora deixa eu só fazer uma questão aqui para vocês aqui, já para nós irmos para os finalmente aqui. Desculpa aí, aqui caiu a energia, estou no voltou, é só dar aquela piscada e eu estou aqui no Wi-Fi, no 3G, 5G, perdão. O que aconteceu? Ô, Bruno, eu vou jogar essa batata aí para você e para o Davi, tá? Dá a entender que parece que a montadora não conhece o Brasil. Dá para. Sabe por quê? É uma questão cultural, parece, tá? Do brasileiro querer criar atalhos ou criar facilidades para que nunca, né, recaia sobre ele a responsabilidade do erro, como o Kiko falou muitas vezes, né? Mas eu acho que a montadora também podia ajudar um pouquinho, não podia? Pô, ela falou, o clima no Brasil é tropical, alta temperatura no Nordeste, agora tá sol para tudo quanto é lugar, né? O combustível tem aí uma adição de etanol, coisa que não tem no mundo todo. O óleo aqui, pessoal, tem fabriquinha de óleo por aí espalhadas, né? Desculpa, estou colocando, é lógico, né? É uma brincadeira isso que eu estou falando, no sentido que as montadoras não conhecem, né? Mas não fica mais difícil, não aumenta o grau, Bruno, de desafio para quem fornece e quem conhece essa complexidade do tamanho do Brasil? Não, com certeza, Jason. E assim, a montadora faz especificações um pouco mais genéricas, né, que abranjam principalmente Estados Unidos e Europa, que são os mercados para eles mais relevantes. E o Brasil, como você falou, tem muitas particularidades. Então a gente tenta sim, nós como Mobil, né, fabricante de óleo e até em contato com as montadoras aqui no Brasil, a gente sempre tenta levar as particularidades do Brasil para serem englobadas nos projetos das montadoras, nas especificações. Em alguns casos até são, mais do que antigamente, mas realmente não é 100%. Né? Então, essa questão do etanol que você falou, quando a gente pensa veículo a diesel, o teor de biodiesel aqui no Brasil é muito mais alto do que na Europa, então é uma condição muito mais severa. A temperatura, né? Então, assim, tem várias particularidades do Brasil que você tem total razão, mas que a gente sempre tenta levar para que sejam englobadas nas especificações. E existem montadoras que fazem especificações, como a Volkswagen, específica para o Brasil, específica pela questão do país ter esse clima tropical. Então, em alguns casos, as montadoras olham mais para o Brasil, em alguns casos, um pouco menos. Mas isso não muda o fato, né, que eu vou de novo bater na tecla, da gente seguir o que a montadora recomenda, porque independente das particularidades, né, o motor é a montadora, né, que desenhou aquele projeto, então precisa vir acompanhado do óleo lubrificante correto.
Ô, Bruno, e outra, as montadoras estudam o ambiente, estudam o cenário. Existe um estudo muito severo por trás, condições adversas, o grau de complexidade do Brasil, um país tropical, um lugar mais frio, um lugar mais quente, existe diversos fatores. Então, a montadora estuda isso daí. Não é simplesmente vai lá e coloca um motor aqui no Brasil, por exemplo, uma correia embebida a óleo, essa correia Belting Oil, que o projeto dela é lá desde 2007, e vai aqui no Brasil e coloca. Não, eles estudam antes, fazem diversos testes, rodam pelo Brasil antes de colocar esse veículo no mercado. Então, tem diversos, muitos testes por trás de um desenvolvimento desse. Não é simplesmente colocou uma correia dessa no Brasil, negativo. Houve estudos. E se está no Brasil, é porque atende as normativas, atende o cenário que é o Brasil. Então, isso daí é lenda. Falar, não, o motor colocou aqui, trouxe lá da Europa, trouxe lá dos Estados Unidos, sei lá, trouxe de outro lugar e jogou aqui no Brasil. Não. Esse motor foi feito para o Brasil e ele foi adaptado para um país como o nosso, que é um país tropical. Então, esses motores são tropicalizados. Tanto que você tem esse mesmo motor na Europa, aqui ele só funciona com gasolina. E aqui no Brasil ele é flex. Ele usa etanol ou ele usa gasolina. Então, esses motores são adaptados para esse cenário do Brasil. Então, tanto que os motores são, tanto o lubrificante, tanto a correia também, com certeza, ela é desenvolvida para atender o cenário brasileiro. E entra a gente aqui, só complementar, né, a resposta do Davi, que entra a gente aqui fazendo testes de campo com as montadoras aqui do Brasil, né, com os times de engenharia das montadoras aqui no Brasil, para garantir que não vai ter nenhum impacto negativo com as condições aqui do Brasil. Com certeza. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o problema relacionado à correia banhada, a óleo, daqui para frente ele vai diminuir. Por quê? Porque você teve o lançamento dos veículos. Aí você teve um período de aplicação de óleo errado por reparadores. Aí começa a estourar a bomba na internet. Aí o pessoal que aplicou errado se atenta que estava errado. E dali em diante vai começar a aplicar correto. Só que ainda a gente vai ter um período, como o Davi explicou, que naquele período que o carro já trabalhou com o lubrificante errado e agora eu colocando o correto, se eu não substituir aquela correia, ela vai continuar dando problema. Mas a tendência é que daqui a pouco, esses veículos que foram aplicados errado vão entrar em manutenção, vai ser trocado e o que está vindo agora para ser reparado já está vindo com óleo lubrificante na proporção correta. Eu penso que daqui a pouco a curva sobre isso vai cair. Já diminuiu. E aí vai entrar um outro tema no mercado que vai abafar isso. E é o nosso ciclo que vai tendo que se a gente olhar lá no fundo da raiz, a culpa é minha, do reparador. De novo, olha só a culpa é minha, né? Porque eu falo, o reparador, se você está ficando bravo comigo, você está errado. Eu era que nem você. Eu fazia coisa errada, metia o pau no produto, era o óleo que não prestava, era a correia que não prestava, era o filtro que era ruim. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, chegar um carro novo na minha oficina, entender a particularidade daquele carro, ver o que ele tem diferente, verificar as tecnologias dele e depois trabalhar no carro, a minha empresa cresceu em 10 anos que ela não tinha crescido em 15. E hoje eu consegui melhorar meu sustento da família, equipar melhor a minha oficina. Hoje eu estou colhendo os frutos disso. E é isso que nós, reparadores, temos que enxergar. Nós temos que mudar. Nós temos que dar um passo à frente. A gente tem que estar na frente da tecnologia. E não estou dizendo para você não pegar carro tecnológico para arrumar. O que eu estou falando? Não bota a mão no carro sem você conhecer ele. Para, estuda, olha, depois você vai colocar a mão. Você só vai ganhar com isso. Ô, Kiko, o que você falou é muito importante. Olha só, você falou que vai diminuir, com certeza. A mídia está aí. Ela ajuda, também prejudica. Ela fala bem, também fala mal. E todos ficam sabendo. Então, quando você tem um cenário desse, pessoal, olha só, tem que colocar o lubrificante correto, tem que andar com o combustível correto, entre outros quesitos que tem. Então, a tendência, sim, é diminuir. Porque a pessoa começa a buscar informação. Onde ela vai buscar? Na internet.
mídias, entre outros. Então, ele vai vendo um cenário, outro cenário, e a tendência é diminuir. Hoje já sabe que é um motor tecnológico, mas se a gente comparar um motor com distribuição, um motor mais robusto, um motor mais, vamos falar, se comparado com um motor com correia no óleo, é um motor muito mais ruidoso. A correia, trabalhando dentro do óleo, é uma correia muito mais silenciosa, trabalha sobre índice de NVH, de aspereza, de ruído ali. Então, um motor com corrente é bom? Com certeza. E um com correia no óleo é muito bom? É tecnológico. É uma correia tecnológica. Ela é feita para quê? Para que o motor tenha menos emissão de poluente. Ela está pensando em meio ambiente. E ela é desenvolvida menos poluição, menos ruído. Menos poluição, menos ruído, maior vida útil, menor descarte. Tá entendendo? Tem todo um fator aí que você tem. E desde que você trabalhe de acordo com o que está especificado no manual do fabricante. Tem muita gente que pega o manual do fabricante, coloca no porta-luva e pronto. Nunca leu, nunca olhou. O que o Bruno falou, quando você olha o lubrificante, você não tem que só tentar a viscosidade. Viscosidade é o que ele falou. É o mínimo ali que você tem que atentar o quê? O que aquele lubrificante leva para atender aquele tipo de motor. Antigamente nós tínhamos óleos cinquentão na lata, ela falava desse jeito, cinquentão, quarentão. Eu já sou um pouquinho antigo. Eu trabalhei com esses tipos de lubrificante completamente diferente. Aí já mudou para um 20W50 mineral. Hoje nós temos muitas tecnologias. A gente tem um óleo 0,30, 0,20, óleos muito tecnológicos. E outra. E vamos ter cada vez mais, Davi. E cada vez mais vamos ter lubrificantes específicos e diferentes. Por isso que entra o ponto do Kiko, da gente se atualizar, né? Atualização no mercado. Exato. Então, sim, Kiko, vai ter uma queda, com certeza, e vai ver que esse motor tem tanta tecnologia como os anteriores. Ou melhor, ele tem muito mais, que se pensaram em muitas outras coisas que não se pensava no passado. Senhores, motor a combustão vai viver mais uns 50, 100 anos ainda. Tecnologia de lubrificante para esses motores vai evoluir muito ainda. Os próprios motores, os materiais que são constituídos motores vão melhorar mais ainda, sempre voltado à parte da melhor queima e menos emissões. Senhores, o papo tá bom. Eu quero fazer depois aí um outro bate-papo, mas é num podcast, tá? Num ambiente ali bacana, porque nós estamos aqui, cada um em diferentes partes do Brasil aqui. Mas é só não pagar passagem aérea que a gente vai para aí, não tem problema. Sábado você está aqui, Kiko. Sábado você está aqui. Não sei eu não estou entendendo nada, mas tudo bem, tá? Mas o papo tá bom, sim. Tem muito assunto a ser abordado. Quando a gente fala de correias em bebida óleo, é muita coisa envolvida. Quando a gente fala de lubrificante, também tem muita coisa envolvida. Quando o Kiko fala de se atualizar, se aperfeiçoar, também é importantíssimo. Daria para a gente ficar o dia inteiro conversando. Não, o dia todo. Tem que trabalhar, pô. Todos senhores, nós temos, né? Vamos para os finalmente aí. Tá, não, vamos para os finalmente, pô. Então, para finalizar, o recado final para você, reparador. Quando eu falo de mudança de cultura de hábito, é em tudo, tá? A gente enxerga que é em tudo. Davi, esse é um caso que aconteceu comigo com a Daico, olha só. Quantas reclamações hoje você recebe no 0800? Quantas peças você recebe hoje por aplicação errada que você tem que dar uma garantia em procedência? Bastante, tu sabes disso, né? Que hoje o reparador, infelizmente, tem muita coisa que a gente erra. Mas olha o que aconteceu comigo. Meu funcionário trocou uma correia dentada numa Ducato, certo? O cliente chegou uma segunda-feira aqui na empresa, barulheira no motor, desmontamos, o tensor tinha quebrado, o suporte onde vai a mola, né? E ficou batendo. Aí, beleza. Aí liguei para a Daico, liguei no 0800, perguntei se já tinha algum caso referente a isso, né? Porque eu achei estranho, só tinha rodado 5.000 quilômetros. Fui muito bem atendido, me mandaram um formulário para me preencher e mandar para vocês para fazer uma análise. Quando eu desmontei, eu verifiquei que o batente ali que mexe do tensor estava batendo em final de curso. E estava batendo, ele comeu a parte de alumínio bem onde fixa a mola. Aí eu peguei, chamei o atendente lá e falei, pelo que eu vi, está assim assado, provavelmente ficou montado fora de posição. Ficou batendo em final de curso, a vibração quebrou o tensor.
né? Eu não vou te mandar o kit porque foi o erro de aplicação nosso aqui. Aí o cara pegou e me ligou. Falou o seguinte, tá, tu botou que marca o kit agora? Tu botou? Não, eu botei Daico de novo, né? Tu comprou onde? Ah, comprei em tal lugar. Não, tô ligando lá e tô faturando ele aqui para a fábrica. Eu disse, não, mas não precisa, o erro foi nosso. Não. É porque tu é o primeiro reparador que liga aqui e falou a verdade para nós. Pela tua honestidade, eu vou te dar o kit de cortesia. Não, né? olha só. Então, olha o ponto cenário, que a gente precisa chegar, né? Então, o que ele falou, um simples fato de montar uma correia incorreta, seja banhada a óleo, seja correia seca, igual ele está falando, ali montou com uma tensão incorreta, seja alta, seja baixa. Qual que é a função de um tensionador? Manter a correia esticada. Só que quando você coloca ele fora de posição, ele bate final de curso e aí pode romper, quebra o ponteiro indicativo de tensão. Então, ele percebeu, né? Ali da hora. Então, eu sei que saiu fora um pouco do cenário de correia belt óleo, mas o que ele está falando é que o reparador ele consegue perceber um erro na aplicação, seja de correia no óleo, seja de uma correia molecular. Acho que sabe, cara. Ali cabe a ele... ele só quer transportar o mico para alguém, Davi. Ele só quer transportar o mico para alguém. É só isso que ele quer. Mas, gente, o papo tá bom. Tá? Eu queria já passar para as considerações finais aí. Brunão, mandar um recado aí, como é que faz para a turma bater um papo, seguir, compartilhar, entender um pouquinho sobre a Móbil aí e passa as redes sociais, faz para achar essa turma aí que gentilmente nos cedeu aí um espaço aí para poder tirar todas as dúvidas. Não, claro, Jason, obrigado de novo pelo convite, é uma honra participar assim, de um conteúdo, de uma live que vai ajudar, né, a gente a educar e passar informação técnica para o mercado. A Móbil está nas redes sociais, então segue lá no Instagram. E mais um ponto importante eu falei bastante sobre, nós falamos, né, sobre usar o lubrificante correto. No site da Móbil você consegue ver qual é o lubrificante ideal para o seu veículo, então você colocando lá qual é a marca do seu veículo, o ano, tem uma plataforma que já diz que é do óleo ideal e já diz qual é o lubrificante que você precisa utilizar. Então, isso facilita muito se você ficar na dúvida, se você não tiver acesso ao manual do veículo. Então, essa é uma ferramenta importante para garantir que você vai usar o lubrificante ideal, porque essa é a mensagem principal aqui da parte do lubrificante. Garanta que você está usando sempre o lubrificante que foi correto e que foi aprovado pela montadora. Show de bola. Kiko, é consideração final, Kiko. Agradecer muito a Móbil, né, por disponibilizar aí o tempo do Bruno, a Daico, o tempo do Davi. Eu sei que vocês estão aí, não é fácil, grandes empresas assim, disponibilizar o pessoal para estar falando assim, abertamente, como a gente tá falando aqui, né? Cara, agradecer muito essas duas empresas fantásticas aí. E eu acho que foi um bate-papo muito legal, principalmente para o reparador que viu isso, que ele pode entender isso como uma mudança dentro da oficina dele, né? Então, a indústria está aí, a indústria erra, só que a gente tem que aprender também com nossos erros dentro da oficina. Então, se a gente chegar numa indústria conversando de boa, conversando legal, explicando o que aconteceu, tudo vai se resolver de uma forma mais fácil. Porque lá no final pode ser um defeito da peça, pode ser um defeito meu de aplicação. Né? Pode ser que eu apliquei o óleo errado naquele motor e deu algum problema. Então, o bate-papo foi bacana, trazer muito esclarecimento, muita orientação e agradecer muito ali. Pessoal que não me segue, Alessandro de Souza _Kiko, ou Tecnocar Brusque, que a gente também tem o Instagram aqui da oficina. E, muito obrigado mesmo por essas duas empresas estar juntas aqui. Davi Cruz, mais conhecido como da visão da Daico aí, o cara que viaja o Brasil inteiro aí. Muitos anos, Geison. Só tenho a agradecer o convite, com certeza. Existe ainda muito mais dúvidas para a gente, para esclarecer, com certeza. A live é muito curta, é pequena, não dá para falar de tudo, porque são vários assuntos aí pertinentes, mas eu só tenho a agradecer. Se precisar falar conosco, nós temos um 0800, que é o 0800 772 0033. Nós temos nossos canais também nas redes sociais, como Daico Brasil. Você pode entrar no Instagram, também consegue contatar a gente. E, Geison, é um assunto muito bom de se falar, é um assunto maravilhoso, e é legal contar com pessoas como o Kiko, como o Bruno, vocês aí da mídia, para mostrar
para quem está lá do outro lado, seja o reparador, seja até mesmo o proprietário do carro, os diferenciais que tem e o que precisa se atentar. Não é simplesmente olhar um lubrificante, um tipo de correia, ou até mesmo acusar um projeto ali que é bom ou ruim. Com certeza, todos os projetos são maravilhosos para atender. Existem erros, com certeza, mas são acertados nos momentos dos testes. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês todos aí pelo convite, e se precisar da gente, pode contar com certeza. Tamo junto, rapaziada.